Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui dessa vez dando sequência às nossas videoaulas literatura e como eu sonhei com esse momento. Finalmente, depois de tudo que estudamos, que vimos sequencialmente, desde as aulas presenciais até que fomos interrompidos, foi uma batalha chegar até aqui, mas agora apresento para vocês a nossa primeira escola literária oficial. Com muito orgulho, com muita satisfação. Então aqui, vamos começar a falar de escola literária propriamente dita. Ensaiamos, fizemos de tudo, até chegar nesse ponto crucial de nossa compreensão geral do universo literário. Tá? Então, o Brasil não viveu esse período trovadoresco, mas ele teve grande influência na nossa formação, na nossa identidade literária. Aqui nós estamos falando especificamente de Portugal, mas até que cheguemos na Terra Brasilis, é preciso saber o que aconteceu lá na Lusitânia, lá na terra dos patrícios, né, ou Portugal. Então vamos começar? Época, Idade Média. Primeiro período, né, o medieval, trovadorismo, século XII, XIII e XIV. Segundo período medieval, que foi o humanismo, esse sim teve um pouquinho a ver lá no Brasil, que nós vamos ver adiante, tá? Então nós temos aqui os séculos XV e XVI. Então vamos? Origem da literatura portuguesa, o contexto histórico. Primeiro, deu-se a origem de Portugal, com a reconquista da Península Ibérica. Não sei se você sabe, mas durante 800 anos os árabes muçulmanos que passaram pelo Mar Mediterrâneo, saindo lá do Marrocos, entraram na região que é chamada de Península Ibérica, onde hoje é constituído o país de Espanha e Portugal. Era uma coisa só naquele período. E durante esses 800 anos foi uma dominação, né? E aí a introdução da cultura muçulmana foi inevitável. Então, muitos traços de nossa cultura advêm também dessa influência árabe que se deu em Portugal e na Espanha naquele período da Península Ibérica, tá? Tanto é verdade que palavras que hoje estão no nosso dia a dia, no nosso idioma, tudo que começa com al é de origem árabe. Por exemplo, alfaiate, alfazema, almofada, almoço, tá? É tudo de origem árabe. Dentre outras que eu não vou me delongar aqui falando, mas só para vocês saberem. Então, surge a linguagem de Portugal e Galiza, ou galego-portuguesa, né, que já foram originárias do latim. Então nós temos aqui o clero, que era constituído pela nobreza, o senhor feudal. E a sociedade da época, né, era um feudalismo e o que vigorava? O teocentrismo. Eram livres e eram servos. E as cruzadas, que foram as expansões marítimas, as grandes conquistas, aquele destaque, aquela visibilidade muito grande que esses países adquiriram na conjuntura histórica europeia e mundial daquele período, tá? Então, origens da literatura portuguesa. Olha o contexto histórico. Então nós tivemos o início da expansão ultramarina e do desenvolvimento náutico, né? As cartas náuticas, os navios, as fragatas saindo de Portugal e conquistando novos países, como chegaram ao Brasil, como chegaram na África, como chegaram às Índias, né? Lá em Timor-Leste, por exemplo. Então, as conquistas coloniais. Qual é o principal traço do colonialismo português? O Brasil, né? Nossa língua, nossos costumes, nossa religião. Então, tudo faz parte das conquistas coloniais. A conquista de Ceuta e a descoberta da Ilha da Madeira e a costa oeste da África. O Vasco da Gama chega à Índia. Então são fatos históricos narrados, que eu não preciso me delongar aqui, mas para vocês relembrarem, para a gente fazer esse feedback aí, para saber se situar diante de nossa necessidade. Fundação da Universidade de Coimbra, uma das grandes universidades, não só portuguesas, mas da Europa, com notoriedade mundial inclusive, né? Dinastia de Aves. Então nós tivemos aqui a decadência do sistema feudal, nós tivemos as guerras, né? O controle de terras, tivemos a fome também, as grandes epidemias, que dizimaram milhares, né, milhões de vítimas. Tivemos aqui o surgimento da burguesia e o renascimento comercial, as barganhas, as trocas de influências, enfim. Tá? Então,
dando sequência aqui, a gente tem o trovadorismo. Foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Surgiu no século XII, em plena Idade Média, período em que Portugal estava no processo de formação nacional. Já existia o território português? Sim, existia. Mas, como eu disse, era atrelado ao território da Espanha, formando um só domínio, um só território chamado de Península Ibérica. Foi tomado pelos árabes muçulmanos, né, que vieram do Marrocos, enfim, e depois de 800 anos foram expulsos. Depois, a origem provençal, né, do sul da França, o poeta Trouvert, em português, trovador, ou trouver, quer dizer achar. Então, o termo trovadorismo vem de trouvert, que quer dizer poeta, aquela pessoa que fazia poesia com finalidade de declamar, ou de apresentar, certo? Nós temos aqui ó, a Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga de Guarvaia, de Paio Soares de Taveiroz, que viveu de 1189 a 1198. Não se sabe ao certo, por isso uma interrogação. Então é comum durante o trovadorismo nós ouvirmos sempre esses termos. Cantiga disso, cantiga daquilo, cantiga de amigo, cantiga de amor, cantiga de escárnio. Vocês vão entender no geral aí, tá bom? Então aqui ó, nós tínhamos a poesia. Na época, os poemas eram feitos para serem cantados, tá? Eram sempre musicalizados, acompanhados de cítara, viola, flauta, lira ou harpa. São instrumentos ou de corda ou de sopro muito sutis, uma melodia maravilhosa, que encantava e jogava o fundo musical para a pessoa que declamava e cantava ao mesmo tempo. A divisão era em refrão, né, que era o lírico amorosa, cantigas de amor e cantigas de amigo, e de maestria, que eram as cantigas, né, que eram as satíricas, ou cantigas de escárnio, ou cantigas de maldizer. Então lembrem-se aqui, lírico-amorosas, as de amigo e as de amor e as de amigo, e as satíricas, as cantigas de escárnio ou de maldizer, tá? Continuando aqui, ó, nas características, nós temos aqui, nas cantigas de amor, o sujeito, o trovador assume o papel do eu lírico, que era sempre masculino, e nas cantigas de amigo, o trovador assume o eu lírico, feminino. Olha que interessante. O objeto aqui na cantiga de amor era o feminino, a dama, a senhora. E aqui na cantiga de amigo, o objeto era o masculino, o amigo, o namorado. Na caracterização do sujeito, nas cantigas de amor ele era cativo, coitado, sofredor, aflito, enlouquecido, fraco. Já na cantiga de amigo, era formosa, bela, graciosa, camponesa. A caracterização do objeto, aqui na cantiga de amor. Idealização da mulher pela qualidade física, moral e social. Aqui na cantiga de amigo, ele era mentiroso, traidor e formoso. A expressão dos sentimentos, na cantiga de amor. Amar uma mulher inacessível, vassalagem amorosa. Na cantiga de amigo, a expressão dos sentimentos se referia a um sofrimento por sentir saudades de seu amigo que chora pelo abando em razão da partida à guerra. Foi embora para a guerra, então deixava saudade, sofrimento, enfim. O cenário que nós tínhamos na cantiga de amor era o ambiente da corte. Aqui na cantiga de amigo, o ambiente pastoril, campo, mar, área aberta, floresta, enfim, tá? A origem da cantiga de amor, provençal, né? E as cantigas de amigo, a origem era galaico-portuguesa. Então aqui as diferenças básicas entre as cantigas de amor e as cantigas de amigo, tá bom? As características, na cantiga de escárnio, as cantigas satíricas apresentam interesse, sobretudo histórico, enquanto as cantigas de escárnio utilizam a ironia, o equívoco para realizar indiretamente essas zombarias. As cantigas de maldizer são satíricas diretas. A cantiga indireta, a pessoa satirizada não é identificada. Na crítica direta, geralmente o nome da pessoa é revelada a intenção a difamar, ou seja, falava mal de alguém, mas identificava essa pessoa de quem se falava. Por quê? Porque esse era o objetivo principal desse tipo de crítica, tá? A linguagem trabalhada na cantiga de escárnio era cheia de sutileza, ironia, trocadilhos e ambiguidades, porque não queria dar a cara à tapa, não queria aparecer, já que não, era comum, na linguagem trabalhada, era comum a agressão verbal que era feita à pessoa satirizada. Usava palavrões mesmo, uma linguagem decorosa, né? Sem rubor, sem vergonha nenhuma. Então eles falavam que vinham à boca mesmo para difamar as pessoas e assumiam as consequências disso. Tem tipos de compositores. Os principais são o menestrel, origem popular, limitava-se a apresentar composições alheiras, né,
nos castelos ou feudos, soldadeira, moça que acompanhava os artistas dançando, cantando e tocando castanholas, o trovador, que é o principal objeto aqui, já que a escola literária se chama trovadorismo, compositor, cantor e instrumentador, pertencente na maioria das vezes à nobreza. Pela qualidade cultural, compunha uma categoria superior, então ele estava num patamar de destaque. Segrel, fidalgo inferior em decadência, era compositor e cantor, geralmente andarilho e profissional, ou seja, vivia desse tipo de trabalho, era recompensado por essa atividade que fazia. E o jogral, de origem popular e parca cultura, era bailarino e servia a senhores feudais para distrair a corte ou o exército. Então cada um tinha sua função que fazia a roda dessa engrenagem girar para entreter o público de um modo geral, tá? Então aqui, o Cancioneiro da Ajuda reúne 310 composições, das quais 304 são cantigas de amor, foi organizado por Dom Diniz e é o mais antigo de todos. Encontra-se na Biblioteca de Ajuda em Portugal. Temos o Cancioneiro da Vaticana, reúne 1.205 poesias de autoria de 163 trovadores, conserva-se ainda hoje na Biblioteca do Vaticano em Roma. Cancioneiro da Biblioteca Nacional, também conhecido como Cancioneiro de Colotti Brancucci, em homenagem a um de seus antigos possuidores. É o mais completo de todos, contendo 1.647 cantigas de todos os gêneros. Encontra-se na Biblioteca Nacional de Lisboa. E, por fim, um Cancioneiro à Virgem Maria. Um cancioneiro de poesias religiosas, composto por 426 produções, acompanhadas das respectivas músicas. Ok? Bem, nós tínhamos aqui as cantigas de amor de Dom Diniz, rei de Portugal, com poesias em língua galaico-portuguesa e notação musical. O Pergaminho Vindel. O Pergaminho Vindel é um texto copiado no final do século XIII ou começo do século XIV e possui características similares ao Cancioneiro da Ajuda. Contém as 7 cantigas de amigo de Martim Codax, como notação musical incluída em 6. Ambos os pergaminhos foram achados no século XX. O Vindel ocorreu quando Pedro Vindel, no princípio do século XX, o encontrou em sua biblioteca. O Shire foi descoberto em 1990. Tá? Nós temos aqui os representantes dessa escola maravilhosa. Dom Afonso X, Dom Diniz e Dom Duarte. Dentre eles, Dom Diniz é o que ganhou mais notoriedade por ter sido um visionário, uma pessoa além de seu tempo, e ter sido um célebre compositor dessa representação magnífica de literatura. Tá? Prosa trovadoresca. Areografias, que falava da biografia de santos, nobiliários, relatos genealógicos de famílias nobres, cronicões, que relatam a forma romanceada, os episódios históricos, sociais do século XIV, e as novelas de cavalaria, poemas que celebram acontecimentos históricos trazidos principalmente da França e da Inglaterra. Bem, aqui não é tudo em relação ao trovadorismo, mas já é o bastante para vocês se familiarizarem com essa estética, com essa corrente literária, que vai fazer com que nós inauguremos oficialmente o estilo literário como viés de estudo a partir de agora, tá bom? Então, no primeiro ano eu vou pedir uma atividade acerca do que foi colocado aqui, vai ser pelo livro, eu vou colocar lá na plataforma. Desejo a vocês ótimos estudos, lembrem-se de cumprir os prazos. Valeu pela atenção, estamos juntos, até a próxima oportunidade. Tchau!